sem querer especular, não é informação nem nada, mas a melhor campanha do Botafogo antes desse Brasileirão foi feita com o Oswaldo de Oliveira como treinador, né? E há algum tempo ele não emplaca um grande trabalho, mas está desempregado. Conhece ali mais ou menos O trabalho dele foi o Corinthians Masters, que ele dirigiu contra o Real Madrid, na festa do Mundial. Não, que eu lembro, assim, da última vez que eu vi o Oswaldo. A volta do Caçapa não é cogitada? Tá empregado. Tá empregado. Mas tá empregado na firma, né? Claro, do grupo, só né? Mudar de departamento. Não, assim, o Gé traz a informação de que a decisão de tirar o Lúcio Flávio foi tomada. E assim, Botafogo... Mas só vai ocorrer quando anunciar um novo nome, né? É uma aposta de risco, óbvio. O Botafogo vai partir para o seu 5º treinador no campeonato. Nunca o time foi campeão com tanta gente, caso não seja o Caçapa, né? Se for o Caçapa, vai ficar em 4. O aproveitamento do Lúcio Flávio, ele é disparado o pior de todos eles, né? A gente tem... o Luiz Castro vai embora com aproveitamento alto, aí vem o Caçapa que dirige o time em 3 jogos. Ganha os 3. O Bruno Lage tem aproveitamento de 30 e poucos %. E o Lúcio Flávio é o pior deles. Nem sei se esse material está pronto para ser exibido, a gente preparou esse material. O pior aproveitamento dos treinadores é o do Lúcio Flávio, o pior. E acho que é o pior trabalho, pior até do que o do Bruno Lage. O Bruno começou a derrotar. De trabalho, né, gente? É tão rápido, né, Rizek? Cara, então, é que eu não queria começar pelo derrotado, mas eu sei que é um cara tão... Bota os técnicos pra gente. Você que é tão atencioso com a tática, né? Luiz Castro, 12 jogos, 10 vitórias, 2 derrotas, 83% de aproveitamento. No Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, claro. O Caçapa no Brasileiro. O Caçapa dirigiu em 5 jogos, no Brasileiro em 3. 100%. 3 jogos só, né? 100%. O Bruno Lage, 39%. Se esse aproveitamento do Bruno Lage fosse mantido, o Botafogo estaria melhor na classificação, por incrível que pareça. E o Lúcio Flávio, 33%, que é aproveitamento de time rebaixado. Né? 33% é aproveitamento de time rebaixado. O Botafogo, inclusive, tem... Penúltimo, né? É o penúltimo colocado do retorno. Só o América é pior que o Botafogo. Os piores aproveitamentos da história dos pontos corridos ficam entre 15% e 25%. O Botafogo, no retorno, tem um aproveitamento de 30%. Vocês terem uma ideia do que o Botafogo está fazendo. Mas só uma pitadinha no time derrotado. Você não acha que um time que leva, no intervalo de uma semana, viradas de 4-3, né? Estando vencendo por 3-0 e 3-1, leva 8 gols, demonstra que ele está completamente desorganizado defensivamente, que não tem barreira, chega e faz. Acho, mas assim, tudo muito solto ali atrás. Sim, concordo, mas eu acho que é impossível a gente analisar a questão tática separada da parte emocional e de todo o histórico recente que aconteceu no Botafogo. Né? A questão do Lúcio Flávio, e aí tem muita gente imputando a culpa somente a ele, ele é um grande culpado desse momento do Botafogo, mas ele foi pedido pelos jogadores. Claro. E a gente não custa lembrar que o primeiro jogo do Lúcio Flávio, assim que ele assume o Botafogo, é aquele Botafogo e Fluminense. Sem dúvida. E que o Botafogo talvez tenha sido o jogo recente, tirando o primeiro tempo contra o Palmeiras, que o Botafogo mais tenha se aproximado não só do nível de jogo, mas do estilo de jogo que teve no primeiro turno. Então, assim, para mim não resta dúvida que ele não está preparado ainda para o tamanho desse desafio. E que Abel e Renato demonstraram isso no confronto direto, que são muito mais técnicos do que alguém que nem é técnico ainda, que mexeram melhor no jogo, no time, e que ele não conseguiu dar uma resposta nos 2 jogos. E as equipes deles, nesses confrontos especificamente, mostraram ter um estofo emocional ali muito mais pronto do que o próprio Botafogo hoje. O que para mim é um pouco assustador, porque se a gente olha o elenco do Botafogo, não é um elenco de garotinho, não. Esses caras até nunca conquistaram nada tão relevante no Brasil, a maioria deles, né? Conquistaram em outros países ou têm carreiras consolidadas na Europa, mas não tem nenhum jovenzinho ali, não tem ninguém que vai se assustar com um adversário empatando o jogo depois de estar 3-0, né? Então isso chama muita atenção e até, para mim, deixa bem nítido que é algo que vai além do campo. É algo dos bastidores. A forma como o Botafogo lida com a virada para o Palmeiras e todo aquele escândalo de o árbitro teve a culpa naquilo ali, o John Textor faz aquele carnaval todo dentro do campo e está sendo até processado agora por isso. Cara, para mim é cristalino que esse tipo de comportamento talvez seja um padrão de quem comanda internamente o clube e passou para os jogadores. Aquela semana é trágica para o Botafogo, não só pelo resultado e pela forma como aconteceu, mas pela maneira como o clube lidou com aquilo ali. Não conseguiu se recuperar depois daquela derrota.
né? Até a gente enxerga dentro de campo ontem, o Botafogo começa jogando bem contra o Grêmio. O primeiro tempo do Botafogo não é ruim. A impressão que dava a partir do 3-1 de que o jogo poderia descambar, inclusive, por uma goleada histórica do Botafogo. Né? A partir do momento que o Grêmio faz o segundo gol, a coisa desanda de uma forma que... A bola poderia pegar nele, Ele né? vai chegar no Soares. Olha lá, quer ver? Ó, ele vai desviar. Agora, ó. Agora, olha a calma do Luizito Soares, né? A tranquilidade dele, né, cara? Bem como o Lino disse, o Lúcio apostou naquele meio de campo forte, né? Ele bota 3 jogadores de característica de marcação, soltando o Tietê, algo que ele tinha feito, inclusive, no segundo tempo contra o Vasco, né? Ele deu um pouco mais de liberdade para o Tietê com a entrada do Danilo. E ontem ele ganhou do Grêmio no primeiro tempo assim, porque o Grêmio tinha o Ronald, que é um menino que marca forte, mas que sabe sair para o jogo, e o Carbajo e o Vila Sante completamente perdidos. Eles não tinham a tranquilidade, eles não tinham o conforto para aproximar, para tentar alguma coisa de construção, porque são 2 caras que eles cuidam bem da bola. Só que ontem, a partir do que o Lúcio Flávio colocou no seu meio de campo, ele permitiu ao Botafogo uma situação diferente e que deixou o Grêmio meio que sem solução. Mas aí o Renato entende, observa o detalhe, tira um cara que não estava indo tão bem, que era o Bessosi, Ferreira, com confiança, com conversa, com a volta do seu melhor futebol, e o Cristaldo, que é o pensador do time. Quero extrair só o trabalho dos 2 treinadores. Na escalação inicial do Botafogo, a gente vai ver uma mudança, né? Ele vai barrar o Eduardo, que vinha jogando mal. E a gente não tem como dizer que não deu certo inicialmente, que o primeiro tempo do Botafogo foi bom. Sinceramente, abrir mão de um cara como o Eduardo, que vinha fazendo um campeonato tão bom... Mas a ideia deu certo. Eu também. Deu certo. Deu certo. Inclusive, o Marlon Freitas jogou um belo primeiro tempo. Sim. E o Botafogo pressionando Sim, bem no exatamente, campo do Grêmio. O Né? Botafogo jogava bem. O problema do Botafogo não tem sido a maneira como ele começa os jogos. É que aí as partidas mudam e o Lúcio Flávio não esteve à altura das mudanças que o jogo apresentou na cara dele. Compreendeu o jogo. Não compreendeu, exato. E o Santos e o Tietê, no meu entendimento, ajudou a matar o Botafogo, porque eram jogadores que ainda demonstravam que mentalmente podiam continuar no jogo. E ele tirou os 2. Eu achei que ele foi muito mal tirar esses 2. Uma atitude positiva, realmente. A não ser que eles tenham pedido... Atitude positiva, exatamente. A não ser que eles tenham pedido para sair, né? Eu não sei também. Não tem como a gente Na saber. imagem, não. Assim, até porque pouco antes de sair o Júnior Santos, ele faz uma jogada assim que sofre uma falta, que é uma jogada individual. Eu falei, pô, é um dos poucos caras que ainda está chamando a responsabilidade. Não entendi ele ter tirado o Júnior Santos. E acho que a entrada do Marçal tem muito a ver com essa questão de tentar recuperar o ânimo. Eu lembro que assim que o Marçal entra, a câmera foca nele e ele bota a tarde de capitão e ele fala, acho que é pro Costa do lado dele, vambora, cara, vambora, tem jogo pra caramba ainda, vamos virar. E assim, você não vê isso se tornar em prática dentro de campo. Ele até leva um baile do Nathan Fernandes no final do jogo. Né? Foram jogadores que pediram. Sim. Lúcio, E o clube acreditou que era possível que um não técnico levasse o time. Então, assim, acho que. Nenhum de nós aqui jogou futebol, mas a gente acompanha futebol há muito tempo. A gente já viu várias. Falei por equipes... você, né, Lino? A gente já Por viu você, né? A gente já viu várias equipes campeãs sendo conduzidas pelo vestiário, muito mais do que pelo gabinete do treinador. Muito mais porque os jogadores se unem e às vezes até nem se gostam, mas conseguem superar várias limitações que a liderança tem. Não é o treinador que conduziu o time àquele título, foram os jogadores. E eles, a união entre eles, resolve as Mas não coisas. está diminuindo isso, não? Só O que futebol esse mais tempo, estudado de eu ia hoje, te isso não dizer tá outra diminuindo? coisa. Era onde eu ia chegar. Eu ia te dizer que isso acabou. Acabou, também acho. O impacto do treinador hoje é cada vez maior. A necessidade de estudo individualizado, essa história de você recortar o Botafogo dos primeiros jogos e colar depois, não ia dar certo com ninguém. E não é só com o Lúcio Flávio, não. Até porque, Lino, desculpa só te cortar, mas só para te dar um conteúdo para esse debate. Não é você verbalizar o que você quer. O futebol não é mais isso. Você chegar, assim, na minha opinião, toda humildade, você chegar no vestiário, falar pro jogador, eu quero que você faça A, B, C e D. Se você, no seu dia a dia, no método de treino, não fizer essa rotina pro cara, para ele repetir, se tornar natural, para ele fazer de uma forma automática no jogo, se ele não dominar aquele conceito para virar um modelo de jogo, não funciona. Porque as alterações são trabalhadas. Ponto, que é o ponto que levou à saída do Lázaro no Corinthians. Lázaro era um analista de desempenho brilhante, tanto que era o dos analista melhores do nos Tite na últimos anos Copa no do Brasil. Mundo. Né? Então, assim, para estudar adversário, genial. Qual foi a questão que levou à interrupção do trabalho do Lázaro? Se detectou que, embora todo o conhecimento que ele tenha de estudo do adversário e de estudo até do que ele deveria fazer, faltava a ele a experiência de como colocar isso em prática.
de como comandar o treinamento no dia a dia, de como fazer o time fisicamente chegar no patamar necessário para jogar de acordo com as ideias. Sim. O futebol está cada vez mais detalhista. Demora até você fazer um treinador de alto nível. Ele precisa passar por várias coisas. Não é só isso, é a questão emocional, é a percepção e às vezes até as loucuras, as idiosincrasias do cara, as contradições que ele tem, ele para com o grupo, isso tudo também alimenta o dia a dia. Esse cara também consegue transformar ambientes às vezes. Então, é muito complexo. Por isso que eu acho que essa troca do Botafogo agora faz sentido. Todo sentido. Pode parecer loucura você tirar Acho que demorou, treinador. demorou. Mas talvez até seja necessário você fazer isso agora, porque o impacto do treinador é muito grande. Se você trocar treinador no intervalo de um jogo, ele vai ter impacto sobre o jogo. As ideias dele não vão aparecer na plenitude, mas ele vai ter impacto sobre o jogo. Comportamento do jogador. Entre nós, a gente jogando futebol, a gente sabe, vem cá, o time do lado de lá é bom, vamos puxar o nosso time para trás. Tá vendo aquele molequinho ali? Aquele molequinho joga muito, cara. Faz o seguinte, cola nele, fica nele até o final e deixa uma sobra, Jader, fica mais por perto, tal, porque a gente precisa marcar aquele cara. A gente tem um monte de questões estratégicas que numa pelada a gente vai resolver. O nível de complexidade do futebol é tão grande que às vezes os caras se perdem nas obviedades. O Botafogo está trabalhando emocional, o Botafogo está trabalhando o jeito de jogar no piso, o Botafogo tem suas variações, deixa o Eduardo no banco, mas marca o Soares, cara. O Endrick, o Marca Soares. o Endrick, entra em campo e presta atenção que esse cara vai decidir o jogo. Entra em campo prestando atenção nos movimentos dele. O Soares arrebentou com o jogo ontem. Por quê? Porque o Botafogo estava preparado para as próprias neuroses, para as loucuras que ele enfrenta no dia a dia e não viu uma obviedade. E tem um detalhe dentro dessa linha que é espetacular, que o Nino levanta aqui. Acaba-se, né, independente do resultado final do campeonato, mas por aquilo que a gente tem observado, especialmente falando do Grêmio, a figura do Renato. Porque é muito raso hoje se falar, não, o Renato é boleirão, treina na praia, Renato não sabe nada de tática, não sabe nada de técnica. Nunca foi isso, Jair. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. A gente não está no dia a dia dentro do vestiário para saber como o cara lida com o jogador, para saber de que maneira ele expõe as ideias de conceitos, de tática, de nuances, né, que vão mexer com o jogo. Como é que ele trabalha a questão exatamente de técnica, tática do seu jogador, como é que ele impõe determinada questão para ele, olha, você precisa fazer tal coisa. Temos estilos diferentes. Ele é decisivo. Ele é decisivo. Ele não é daquele cara... Mas ele erra para chuta, não, exatamente, mas assim, isso é inerente à profissão. Claro. Isso é inerente à profissão. Normal. O Abel está errando. Normal. O Abel erra e assume esse tipo de erro. A gente está falando de um treinador que ganhou 2 Copas do Brasil, uma com o Grêmio e uma com o Fluminense, que chegou a 2 finais de Libertadores, ganhou uma com o Grêmio, time que ele montou. Chegou a 3. Né? Ah, não, chegou a 2. Chegou a 2. Fluminense e... Chegou a 3. E Grêmio. Flamengo em 2000. E Flamengo. E o Flamengo, 3. Flamengo. Fora campeão como jogador. Assim. Que possivelmente pode levantar o caneco esse ano. Você vai vendo ano a ano os trabalhos do Renato. Desculpa, não dá para... Vocês não podem acreditar que alguém que tenha esse nível de resultado é só o vamos lá, né? O primeiro exemplo, a gente tem o Renato, a figura, eu estava no Vasco quando o Vasco foi rebaixado, o Fluminense vice-campeão da Libertadores. No Grêmio, a situação com ele funciona diferente por ser o clube do coração. O Renato manda no clube, o Renato faz o que quer dentro do Grêmio. Gente, isso também é outro debate muito raso, muito simplório, muito simples. Ele é a figura que é por conta da história como jogador e por aquilo que ele desenvolveu como treinador lá também. E é claro que dentro do clube, dentro do Grêmio, por ser o Renato, por tudo aquilo que ele representa para a história do Grêmio como jogador e treinador, é evidente que o tamanho dele é diferente. É evidente que ele pode ter uma ou outra vantagem que nos outros clubes ele não teve. Essa foi a escalação inicial dele. Isso é simples, isso é história, né? Esse time, Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo, Ronald, Vila Sante, Bessossi, Carbajo, Everton Galdino, Luiz Soares, esse time, com o Ferreirinha, que entrou a exemplo do duelo com o Flamengo, que entra e muda o jogo. O JP marca melhor que o de Plácido para marcar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique atropelou o JP, como poderia ter atropelado o de Plácido também. E ontem, no primeiro tempo, ainda ele mudou o esquema do time durante o jogo. Ele terminou com 3 zagueiros. Depois que vira, né? Ele mudou o esquema, inclusive.
ainda no primeiro tempo, o Bessosi tem duas situações de jogada ali que ele leva vantagem sobre o Di Plácido, mesmo estando mal em campo. E tem uma delas que ele opta por chutar. Se ele rola para trás, o Suárez não teria feito 3, não. Teria feito 4 ontem. Porque ele estava sozinho na direção do gol e dificilmente perderia aquele gol.